Muito bom dia, meus irmãos. Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Jussi Eduardo Costa, direto do Beira Rio, Teresina, Piauí. E hoje eu quero compartilhar algo com você que tomou conta da minha mente desde ontem, o dia todinho, à madrugada, e eu acordei pensando nestas coisas. Eu gostaria de falar sobre que tipo de cristão sou eu e que tipo de cristão Deus espera que eu seja. É muito fácil eu acusar ou é muito fácil eu falar sobre você. Mas a questão começa na minha vida, porque a minha vida como pastor não deve ser apenas uma vida de pregador, mas deve ser uma vida de conhecedor e também um aprendizado para um viver bem para a glória do nosso Deus. Eu quero contar rapidamente uma história para vocês. Tudo começa em Atos capítulo 6, quando diz que Estevão, por ser discípulo do Senhor Jesus e pregar o Evangelho, foi julgado, condenado e apedrejado até a morte. E lá vai dizer que havia um homem chamado Saulo de Tarso que consentiu na morte de Estevão. Esse Saulo de Tarso era um homem muito importante, um homem de uma família muito rica na Judéia. Ele era um cidadão romano. Ele era um judeu exemplar dentro da sua religiosidade. Ele era um fariseu, um homem acima de qualquer suspeita. Tanto que ele conseguiu, com as autoridades, tanto religiosas e políticas da época, autorização para caçar, prender e matar os discípulos de Jesus Cristo. E durante um bom tempo, Saulo de Tarso se tornou um homem tão violento, mesmo sendo tão zeloso pela lei de Moisés, ele se tornou um homem tão violento, tão rancoroso, tão maldoso, que eu o comparo a personagens mais recentes da nossa história. Eu o comparo a Lenin, a Stalin, a Adolf Hitler, a Mussolini, a Fidel Castro, a Hugo Chávez. Eu comparo ele a esses homens que têm um ar de piedade, têm um ar de superioridade,
tem um ar de bondade, mas no seu interior está cheio de ossos podres e secos. Saulo de Tarso perseguiu a igreja de uma maneira violentíssima. Segundo os registros históricos, ele arrastava mulheres grávidas pelos cabelos pela rua para poder prender. Ele arrastava idosos, ele batia em crianças e ele matou pessoas em várias partes da Judéia, da Samária, da Galileia e também das regiões da Cisjordânia, da Síria, aonde a autorização lhe fora conferido. E diz o texto bíblico, lá no capítulo 9 de Atos, que chegou o momento que ele foi para Damasco, porque em Damasco o evangelho do Senhor Jesus começou a alcançar grandes proporções. E ele achou que precisava colocar um fim nisso. Só que quando ele estava a caminho de Damasco, algo surpreendente, algo maravilhoso aconteceu. O próprio Senhor Jesus, não o Jesus da cruz, o que estava crucificado, não o Jesus do bercinho de Belém, mas agora o Jesus ressurreto, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e aquele que é único e suficiente Salvador de todo aquele que crê. Jesus deixou mais uma vez a sua glória e apareceu para Saulo no caminho de Damasco. E ali no caminho de Damasco, Jesus perguntou a Saulo por que ele perseguia a ele, Jesus. E Saulo, eu não estou perseguindo o Senhor, quem é o Senhor? E Jesus responde, você está me perseguindo sim. A partir do momento que você persegue os meus discípulos, a partir do momento que você caça, prende, bate, mata um discípulo meu, você está fazendo isso comigo. É por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que são do Senhor são menina dos seus olhos. Porque para Deus os seus servos são mais do que importantes. E naquele momento, Saulo tem um encontro com Jesus, se converte, é levado para Damasco e nós conhecemos o resultado de toda a história. Mas acontece que Saulo resolveu voltar para Jerusalém, porque agora ele queria fazer parte da igreja. Ele queria fazer parte dos discípulos de Jesus. Ele queria proclamar Jesus. Ele queria colocar e contar o seu testemunho de conversão e de transformação de vida. Mas aí a Bíblia vai nos informar que os cristãos não acreditaram.
a grande parte dos cristãos tinha medo porque achava que Paulo estava armando uma cilada para prender os cristãos, e outros ironizavam, dizendo: aquele que era perseguidor agora está dizendo que é um dos nossos. Isso é mentira. Quantas vezes nós já não fizemos isso com pessoas? Quantas vezes eu já não fiz isso com pessoas? Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão Deus quer que eu seja? Só que o texto continua e diz que de repente apareceu um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que tinha uma experiência maravilhosa de conversão a Cristo Jesus, que teve o seu coração de pedra arrancado e colocado um coração de carne, e esse coração de carne era cheio do poder de Deus, e ele andava no Espírito. E esse homem se chamava Barnabé. E Barnabé se aproximou de Saulo, e agora, aonde Barnabé ia, Saulo ia na sua aba. Se Barnabé fosse na sinagoga, lá estava Saulo. Se Barnabé fosse no templo, lá estava Saulo. Se Barnabé fosse fazer uma visita na casa de um irmão, lá estava Saulo. Se Barnabé fosse participar de um culto, lá estava Saulo. Se Barnabé estava andando pela rua, lá estava Saulo. Se Barnabé estava sentado à mesa tomando a sua refeição, lá estava Saulo. Mas mais do que acompanhar Saulo, Barnabé começou a ensinar Saulo tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E como eu disse, Saulo não era uma pessoa comum. Além de ser um nobre, além de ser um fariseu, ele era considerado um dos homens mais inteligentes da sua época. Tanto que, depois que houve a necessidade da fuga de Jerusalém para Antioquia, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé, lá no capítulo 13, diz o escrito bíblico, sentado, não no meio da igreja, mas sentado entre os bispos da igreja. Porque quando Deus faz a obra na vida de um homem, ele pode ser o pior homem do mundo. Mas quando Deus muda, Deus coloca esta pessoa aonde Ele quer. E interessante que, dentro do reino de Deus, um pastor no púlpito é uma pessoa muito importante e necessária. Mas sabe aquele irmãozinho que fica na porta da igreja, cumprimentando todo mundo que chega e dando boa noite? Ele é tão importante quanto o pastor que está no púlpito. Porque no reino de Deus não existe maior nem menor. No reino de Deus existe apenas o Senhor e a sua igreja. E aí
a igreja de Antioquia separou Paulo e Barnabé para as tais viagens missionárias. E através dessas viagens missionárias, centenas de igrejas foram abertas, milhares de pessoas foram salvas. Mas também tem um detalhe: muitos irmãos em Cristo que começaram a caminhar bem se desviaram, caíram, se afastaram, mas nem por isso foram abandonados. Eu me lembro quando Paulo escreve para os irmãos da igreja da Galácia: vocês estavam correndo bem. O que fez vocês se desviarem? Eu me lembro quando ele escreve para a igreja de Corinto e chama a igreja de Corinto de carnal. Ele gostaria de falar a espirituais, mas ele estava falando a carnais. Mas ele corrige com amor para que a igreja volte, para que os membros voltem a centro da vontade de Deus. Tanto é que houve um caso em Corinto que foi uma questão de um incesto que a igreja não tratou, e Paulo disse: precisa ser tratado, precisa ser corrigido. Só que a igreja tem um péssimo costume. A igreja ama disciplinar, mas tem uma dificuldade de perdoar, tem uma dificuldade de trazer de volta, tem uma dificuldade de permitir que Deus faça a obra, a tal ponto que lá em 1 Coríntios, Paulo diz: discipline. Em 2 Coríntios, Paulo diz: a pessoa se arrependeu, traga ele de volta à comunhão da igreja. Muitas vezes, você e eu estamos agindo assim com outros irmãos. Nós temos muita dificuldade, eu estou falando de mim mesmo, nós temos muita dificuldade de perdoar aquele que pecou. Seja o pecado que for, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Nós é que criamos esses pecadinhos e pecadões. Nós é que temos costume de colocar o membro da igreja sentado no banco e proibi-lo de tomar a ceia do Senhor, em vez de levá-lo ao arrependimento, à confissão do seu pecado e à volta à comunhão. Nós temos a mania de expulsar as pessoas da igreja pelas nossas atitudes abruptas, porque nós não sabemos perdoar. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quantas vezes eles deveriam perdoar um irmão, Jesus usou aleatoriamente, é um número fictício, não é um número um número final, mas é um número fictício. Ele não é literal. Jesus disse que nós deveríamos não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao nosso irmão. Mas a gente não consegue perdoar uma vez sequer. E muitas vezes, nem pecado aconteceu. É que ouviu-se dizer, e aí a igreja começa com a sua fofoca interna, e isso gera um mal-estar, e aquele irmão muitas vezes não é nem disciplinado, mas ele é colocado de lado.
Não é à toa que hoje existe 7 milhões de desigrejados. E não são pessoas que não amam a Deus, não são pessoas que não creem em Cristo, mas são pessoas que estão feridas com a igreja. Ah, pastor Jussi, feridas com a igreja. Feridas com a igreja. Porque se você for num hospital e te tratarem mal, você não volta mais naquele hospital. Você vai procurar outro. E atualmente é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão eu sou? A Bíblia diz que se eu não perdoar o meu irmão os seus pecados, as minhas orações serão impedidas. E aí eu passo 4, 5, 6 horas do meu dia orando, só que eu esqueço que eu não perdoei o meu irmão. Valeu alguma coisa? Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso, se você não perdoar o teu irmão que te ofendeu, muito mais o teu Pai Celestial vai te perdoar, se você não você não alcançará o perdão do Pai se você não perdoar, você não vai ser ouvido na sua oração. Não adianta ter megas igrejas. Hoje existe um racha. Hoje a igreja virou um partido político. Cada um defende uma tese, cada um defende um jeito de ser. E todo mundo esquece do jeito de Jesus. Quero encerrar com uma frase de um livro, que é o título do livro, que diz assim: no seu lugar, o que faria Jesus? No seu lugar, o que Jesus faria com o irmão que pecou, seja o pecado que foi? Porque a gente tem mania de achar que pecado é só adultério, prostituição. Não é, não. Pecado é pecado, qualquer um. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão Deus quer que eu seja? Barnabé foi um cristão que Deus quis que ele fosse. E graças a isso, o antigo Saulo de Tarso se tornou o apóstolo Paulo, substituto de Judas Iscariotes. E se tornou o maior evangelista de todos os tempos. E é considerado até hoje o maior teólogo que já existiu. Todos os escritos de Paulo são pura teologia bíblica do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Pense nisso. Barnabé foi um cristão. Barnabé quebrou a régua de medir. Barnabé tirou o cisco do seu olho, Barnabé tirou a trave do seu olho e Barnabé serviu a Deus andando com Paulo. Será que Paulo, no restante do seu ministério, não falhou nenhuma vez? Claro que falhou. Ele mesmo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria sempre estava diante dele. Mas uma coisa ele sabia, que quando ele dobrava o seu joelho e pedia perdão, Deus perdoava, porque ele era salvo em Jesus.
E uma pessoa salva em Jesus é salva para sempre. Você pode até não acreditar nisso, mas uma pessoa salva, ela não vai viver na prática do pecado. Ela poderá pecar, mas ela é salva, porque o meu Deus não faz acepção de pessoas. E a pergunta que eu encerro aqui é, mais uma vez, que tipo de cristão eu sou e que tipo de cristão Deus quer que eu seja? Em nome do Senhor Jesus, tenha um bom dia, dia 2 de junho de 2023, em nome de Jesus.